Há uma sensação estranha pairando sobre a Fórmula 1 neste momento. Não é fim de semana de corrida, não são testes, nem sequer chegamos a 2026. E ainda assim, o paddock já está em ebulição. Tudo porque, nesta semana, Toto Wolff apareceu de forma quase discreta diante das câmeras e soltou uma declaração que, em poucos segundos, esfriou o entusiasmo em torno da Mercedes-AMG Petronas, e talvez tenha revelado o quanto até as equipes mais poderosas estão, no fundo, inseguras. Durante meses, a narrativa parecia simples. O novo regulamento chegaria em 2026, uma nova era híbrida, com divisão praticamente igual entre potência do motor a combustão e energia elétrica. E a Mercedes já havia vivido exatamente esse roteiro antes. Dominou a última grande revolução híbrida com 8 títulos de construtores, 7 campeonatos de pilotos, uma era inteira de carros prateados impondo respeito absoluto. Era quase automático imaginar que a história se repetiria. Mas Toto Wolff não soa como alguém preparando um discurso de vitória. Eu realmente espero que sim, mas sou um pessimista notório. O copo está quase sempre meio vazio, não meio cheio, disse Wolff em um vídeo de análise da própria Mercedes. Aquela frase caiu como um alerta. Não foi confiança, não foi provocação, foi dúvida. E uma dúvida genuína, porque ele seguiu adiante. Definimos metas para a unidade de potência e também para o chassi. Se essas metas foram ambiciosas o suficiente, se deixamos escapar algum detalhe, se a execução vai ser tão perfeita quanto deveria, eu não sei. Isso não é a voz de quem se sente no controle. É a voz de uma equipe encarando a maior mudança regulatória da Fórmula 1 moderna e se perguntando, silenciosamente, se escolheu o caminho certo. As regras de 2026 não são um ajuste fino. Elas desmontam os carros atuais e os reconstroem do zero. O motor a combustão perde protagonismo, a parte elétrica ganha peso. O fluxo de combustível continua limitado. Eficiência passa a valer mais do que potência bruta. E todos estão tentando resolver a mesma equação, encontrar o equilíbrio perfeito. Wolff sabe que errar esse cálculo, nem que seja uma única vez, pode custar anos. Vamos ver alguns sinais de equilíbrio de performance nos testes no fim de janeiro e depois no Bahrein. Mas o jogo real será o desenvolvimento constante das ferramentas ao longo da temporada, afirmou. Essa frase é reveladora. Ela indica que a Mercedes não espera domínio imediato. Espera uma briga longa, desgastante, em que a primeira corrida pode enganar, e a verdade só aparece depois de meses de atualizações, correções e aprendizado doloroso. Ainda assim, nem todo mundo compra esse discurso cauteloso. A ex-estrategista de F1 e analista da Sky Sports, Bernie Collins, levantou um ponto crucial. A Mercedes não estará sozinha em 2026. Ela fornecerá motores para a Alpine, McLaren e Williams. 4 equipes usando a mesma base de unidade de potência. O status quo entre as equipes vai mudar porque tudo vai depender de quem acertar o motor e quem errar, disse Collins. Esse é o centro da questão. Essa nova era, pelo menos no início, não será sobre pilotos, nem sobre estratégia, talvez nem sobre aerodinâmica. Será sobre motores, sobre quem interpretou melhor o regulamento, quem leu as entrelinhas com mais inteligência e, possivelmente, quem encontrou algo que os outros não viram. Existe uma percepção de que as equipes com motor Mercedes vão subir ao topo, mas ninguém sabe de fato. Os motores ainda não foram comparados na pista. Porém, há um detalhe importante. Fornecendo unidades para 3 equipes, a Mercedes aprende mais rápido do que fabricantes que abastecem apenas um time. E aprender mais rápido também significa ser observado com muito mais atenção. É aí que o clima começa a ficar desconfortável. Antes mesmo de um carro de 2026 girar uma roda, surgem questionamentos sobre legalidade, interpretação de regras e sobre até onde algumas fabricantes estão indo dentro do que o regulamento permite. O novo conjunto de regras fixa a taxa máxima de compressão em 16:1.
Parece simples, mais baixo do que antes, teoricamente mais acessível para novos fabricantes. Mas existe uma expressão enterrada no texto que abriu um enorme debate: temperatura ambiente. A ideia de que um motor pode passar perfeitamente nos testes estáticos, a frio, e se comportar de maneira bem diferente quando está no limite, quente, na pista. Uma taxa de compressão mais alta significa mais potência com o mesmo combustível, ou a mesma potência com menos consumo. Em um regulamento tão restritivo, isso pode ser tudo. Rivais acreditam que Mercedes e Red Bull Powertrains podem ter explorado exatamente esse ponto. Quanto isso representa em ganho? Ninguém sabe ao certo, mas estimativas falam em algo entre 10 e 13 cavalos. Na Fórmula 1, isso não é detalhe, é vantagem real. Com a homologação dos motores marcada para 1º de março, a tensão só aumenta. Porque se a interpretação seguir um caminho, tudo permanece como está. Se seguir outro, tudo muda. Por isso, as palavras de Toto Wolff soam menos como jogo psicológico e mais como cautela genuína. Mesmo que a Mercedes tenha encontrado algo especial, descobrir é uma coisa, executar sem falhas, sob pressão, com o mundo observando, é outra completamente diferente. A partir daí, a discussão deixa de ser técnica e passa a ser política. O foco se volta diretamente para a FIA. O futuro do grid de 2026 pode depender da interpretação de uma única frase no regulamento. No papel, tudo parece claro. O artigo C.5.4.3 limita a taxa de compressão a 16/1 medida em temperatura ambiente, seguindo um procedimento aprovado. Mercedes e Red Bull podem apontar para isso e dizer: passamos no teste, estamos dentro das regras. Mas os rivais puxam outro trecho. O artigo 1.5 afirma que os carros devem cumprir o regulamento em sua totalidade durante todo o tempo da competição. Todo o tempo. Não apenas no box, não apenas durante inspeções, na pista, em velocidade, sob calor extremo. Aí está o conflito: legalidade estática contra realidade dinâmica. A FIA já percorreu esse caminho antes. Asas flexíveis passaram em testes estáticos e se deformavam em carga. Vieram câmeras, sensores, mudanças de regra e alterações no equilíbrio do campeonato. Agora, o dilema é ainda maior, porque motores não se corrigem com uma peça nova em 2 semanas. Por enquanto, a FIA mantém a posição oficial. As regras definem claramente o limite e o método de medição, e isso não mudou. Mas acrescenta algo importante: se necessário, ajustes futuros podem ser considerados. Isso não fecha a porta, deixa uma fresta aberta. E essa fresta é suficiente para deixar todo mundo em alerta. O que se sabe é que o tempo acabou. Os motores de 2026 estão prestes a ser congelados. Rumores se contradizem. Uns dizem que a Red Bull ainda conseguiria adaptar seu projeto. Outros afirmam que a Mercedes não. Nada é confirmado. O silêncio só aumenta a tensão. Há também a percepção de que esse conceito nasceu na Mercedes e se espalhou por meio de movimentações internas de pessoal. Isso não é copiar um desenho, é transferir entendimento. E sem esse entendimento, replicar algo tão complexo beira o impossível. Mesmo com o sistema de ADU, as oportunidades extras de desenvolvimento para quem estiver atrás, o cenário é de contenção de danos, não de solução imediata. Isso pode significar 1 ou 2 temporadas de perseguição constante. E aí, voltamos às palavras de Toto Wolff. Sou um pessimista notório. Talvez não seja pessimismo, talvez seja consciência, porque liderar significa virar alvo. Se a Mercedes estiver à frente, os protestos virão. Se não estiver, o discurso não serve de proteção. De um jeito ou de outro, a pressão será brutal. Em 2014, a Mercedes acertou em cheio, os outros erraram. E a Fórmula 1 pagou com anos de previsibilidade. O esporte não pode repetir isso agora, justamente quando atrai novos fabricantes, novos fãs e tenta equilibrar forças. É por isso que a FIA quer evitar um caos já em Melbourne. Quer clareza antes da pista, mas clareza exige decisão.
e toda decisão cria lados. Então, aqui estamos. Antes mesmo de 2026 começar, antes de uma volta sequer, a Mercedes já é observada, questionada, temida. E Toto Wolff aparece dizendo para não esperarmos demais. Às vezes, pessimismo é honestidade, às vezes é estratégia, e às vezes é apenas o silêncio antes de a Fórmula 1 explodir mais uma vez.